Em tempo real, a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pado, garantindo a sua segurança. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira. Hoje é dia 20 de outubro de 2023. Eu sou Felipe Nascimento. Estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro. Numa sexta-feira de vencimento de opções, uma sexta-feira de muita volatilidade no mercado, onde a gente vê o Ibovespa caindo 0,46%. Talvez não seja exatamente por conta do vencimento de opções, a queda, mas tem uma certa contribuição. O que a gente tem visto, o Ibovespa seguindo a tendência do cenário internacional, principalmente quando a gente fala de muita cautela envolvendo os ativos lá nos Estados Unidos, envolvendo também o mercado de títulos lá nos Estados Unidos e toda a questão fiscal que ainda está se desenhando. Trajetória da dívida muito forte por lá, ainda mais quando o presidente Joe Biden fala num pronunciamento à nação nesta quinta-feira que vai sugerir e pedir para a Câmara que faça um pacote de ajuda para os países, principalmente Ucrânia, principalmente Israel e também um pouco para a própria defesa americana. Embora não tenha aberto valores nesse pronunciamento, fontes dizem que são mais de 100 bilhões de dólares para os países. E claro que a trajetória dessa dívida americana já trouxe ali uma certa preocupação para o mercado. Ao longo da quinta-feira, o T10, título do Tesouro Americano de 10 anos, chegou a bater ali na casa dos 5%. Nesse momento deu uma arrefecida, hoje já deu uma quedinha, uma ligeira queda, mas mesmo assim ainda segue em patamar bastante alto, em patamar bastante restritivo, nesse movimento de uma certa preocupação dos investidores com o que pode acontecer por lá. Esse cenário está também bastante movimentado por conta de um possível aumento num recrudescimento de toda essa guerra, de todo esse conflito lá no Oriente Médio e os possíveis impactos que tudo isso pode ter no preço do petróleo, que teve uma aceleração ao longo do dia, que chegou a bater mais de 93 dólares o barril, e nesse momento, há poucos momentos atrás, esse barril de petróleo virou um pouco o patamar, está ligeiramente em queda aos 92 dólares. Ligeiramente em queda, mas em 92 dólares ainda, um patamar bastante alto. Mesmo assim, isso não foi impeditivo para a Petrobras reajustar preço de combustíveis. Isso mesmo, Petrobras colocando gasolina 4% abaixo e o diesel reajustando para cima. Inclusive, esse movimento de Petrobras também pode ter sido algum dos argumentos que fazem com que a companhia perca ali 1,46% de valor de mercado nesse momento, sendo negociada aos R$ 37,78. Interessante que no comecinho do pregão, Petrobras chegou a renovar máximas históricas aos R$ 38,66. No entanto, ao longo do pregão, foi perdendo fôlego, virou para o patamar negativo e assim está
desde então. Mas não é só Petrobras, várias empresas do setor de petróleo também seguem caindo nesse momento. Apenas 3R Petroleum é que está num ligeiro patamar de alta, né, com toda essa movimentação ainda do petróleo. Mas é interessante essa movimentação, porque a gente continua repercutindo a movimentação de Petrobras, a gente continua repercutindo o cenário para o petróleo com toda essa questão da guerra, mas também começamos a discutir o impacto que essa redução no preço da gasolina vai ter na inflação. Vamos ter, será que a inflação mais para dentro da meta ainda? Já Boletim Focus projetando no teto da meta, ali no limite. E alguns economistas já falando que com essa movimentação da gasolina, provavelmente teremos a inflação no fim do ano entre 4,5% e 4,65%, dependendo da análise, dependendo da conjuntura, mas bem mais para dentro da meta do que os 4,75%, que estava em cima ali do teto. Então, né, essa é a movimentação no cenário econômico, com todas as reprecificações em relação à inflação. E claro, né, além de inflação, toda essa movimentação sobre o IPCA até o fim do ano, a gente também tem a discussão a respeito do IBCBR, divulgado mais cedo, porque a atividade econômica medida pelo IBCBR, uma proxy ali do Produto Interno Bruto divulgado pelo Banco Central, esse IBCBR veio com uma queda de 0,77%, enquanto as projeções do mercado davam conta de 0,3%. Até mesmo gerou uma reação, até mesmo do próprio ministro Fernando Haddad, que falou que essa atividade está um pouco mais complicada, está um pouco mais desafiadora, desafiador esse cenário da atividade no terceiro trimestre. E claro, esse número já começa a fazer reprojeções ou provocar reprojeções por parte dos economistas para saber, será que o Produto Interno Bruto brasileiro no fim do ano chega nos 3%? Mais cedo a gente conversou com um economista, com o Écio Costa, e ele falou que talvez não chegue lá, talvez não chegue nos 3%, mas fique próximo, 2,9%, 2,95%, mais ou menos nesse patamar. Não é 3%, mas é muito próximo. Mas mesmo assim, como a gente falava a respeito do próprio IPCA, né, 4,80 não é 4,75, mas é muito próximo. Mas mesmo assim, acaba tendo um efeito, né, um pouco mais psicológico, quando bate na marca, quando traz essa percepção um pouco de mais crescimento econômico para o Brasil. Enfim, mercado hoje bastante pesado, né? E parece que a gente tem repetido o disco aqui e não virado o disco para as pessoas que têm um pouco mais de idade ou conhecimento. A gente não vira o disco, a gente fala de 4 pregões consecutivos de queda. Marcos Saravalli, boa tarde para você. Muito bom tê-lo novamente aqui, como todos os dias. Boa tarde, seja bem-vindo ao BMC Market. Não viramos o disco, Saravalli, viramos o patamar do Ibovespa para 113 mil pontos, batendo na mínima 112.533. 4 dias consecutivos de perdas no Ibovespa. E aí, Saravalli, muito boa tarde. Boa tarde, Felipe. Eu não entendi muito bem a expressão, não viramos o disco, mas vamos atualizar. É porque você não é da época, entendeu, Saravalli? Você não é da época do long Eu conheço um pouco de CD, né? Que só tinha um lado só. Quem tentasse virar o CD, corria o risco de riscá-lo. Mesmo assim, já é difícil encontrar alguém que tenha algum aparelho de CD, né? Mas os nostálgicos aí estão voltando com tudo, né? Na moda do disco de vinil, né? Talvez seja essa referência. Rodamos. Inclusive sempre tinha o lado A, né? Lado B. E o pessoal nunca chegava no lado B, né? Só escutava ali as primeiras melhores músicas ficaram no lado A, né? As 3, 4 primeiras músicas que eram as boas, o resto não era, só para complementar o disco, né? Mas boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Sexta-feira chegamos com as mesmas preocupações, mesmas tensões, né? E hoje daqui a pouquinho tem a nossa sessão de gráficos. Eu vou mostrar por vários indicadores, mas hoje tem aquela sessão, aquele famoso gráfico Bull and Bear, de novo, que tem vários analistas estrategistas que calculam, mas o que eu trago aqui, a maioria das vezes é calculado pelo Bank of America, né, o Merrill Lynch Bank of America.
E ele está mostrando, já antecipando para vocês, justamente isso que a gente está falando durante a semana toda. Não existe um bom humor, difícil de encontrar, até na fala do Jerome Powell durante essa semana, o investidor tentou procurar algum bom humor, alguma boa notícia, mas não, né? E a visita, infelizmente, do Biden, do presidente norte-americano, praticamente jogando uma possibilidade de uma extensão ainda maior, né, dessa guerra, ou seja, ser ainda mais duradoura. Esse também vai ser um dos gráficos, já antecipo para vocês, para a gente olhar para outros conflitos geopolíticos, o que aconteceu, por exemplo, com o preço de gasolina, né? É o combustível, né, de todo esse conflito geopolítico, fazendo um trocadilho aqui. E também, como o Felipe falou, o próprio ministro Haddad hoje pela manhã, durante o dia, falou duas falas interessantes. Primeiro, bastante preocupado com o ritmo da atividade econômica nesse terceiro e quarto trimestre, nesse final de ano. Alguns dados aí decepcionando a atividade econômica, então palavras do nosso ministro aqui atual com preocupação em relação à atividade econômica, mas também, né, gostei da defesa, né, do ministro em relação ao presidente do Banco Central, né, ele defendendo, falando assim, quem criticou os 50 basis points precisaria rever a sua crítica. Então, independente se você concorda ou não, acho que é mais importante, concorda ou não, assim, deveria vir 25, deveria vir 0,75, acho que o mais importante no sentido estamos vendo aí, de certa forma, um bom alinhamento, que foi uma grande discussão no primeiro semestre, um bom alinhamento, aproximação entre o Banco Central e, de certa forma, até o Roberto Campos tem sido um bom speaker, né, um bom representante aí do governo, sobretudo no exterior. Então, a gente está vendo um bom alinhamento entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central, que é uma notícia boa. Vem mais essa notícia da Petrobras, para mim surpreendeu, né, pela velocidade, acho que ninguém esperava nesse momento. Eu particularmente fiquei em dúvida, mas deveria ser aumento, deveria ser redução, ficou essa dúvida, né? A Petrobras alegou que havia não sei qual foi o prazo que eles capturaram, né? Mas na gasolina que havia uma defasagem negativa, ou seja, justificando essa redução. Então, para eles, pelo menos o prazo de análise justificou ficar próximo do 0 a 0. Se talvez a medição fosse hoje ali, com órgãos que acompanham, teria que ter aumento, mas de acordo com o prazo, eles falaram assim, preciso reduzir a gasolina e preciso aumentar o diesel. Lado bom para as projeções, que também a gente vai bater um papo com os nossos entrevistados daqui a pouquinho, com os nossos economistas, para falar um pouco sobre disso, né? Qual que é o tamanho do impacto, por que o mercado hoje talvez não esteja reagindo, será que pelo contrário, né? Reajusta para baixo agora, para daqui 15 dias reajustar para cima de novo, enfim, essa vai ser já algumas provocações que a gente vai deixar. Não acho que seja uma leitura negativa para os acionistas de Petrobras, né? Pelo contrário, mostra que a companhia continua, de certa forma, no controle, né? Tem a ingerência política, né? Mas muito mais uma sensação do que, de fato, uma ingerência política. Então, a companhia continua decidindo junto com os seus diretores e, de certa forma, em algum momento, acompanhando, né? O Jean Paul Prats, ele já vinha falando durante essa semana, até poucas horas antes ali do anúncio, e falou, estamos chegando num limite realmente de fazer esse anúncio de mudança de preço. Mas mostra que a companhia continua no controle, mais cedo ou mais tarde ela vai acompanhando os seus preços internacionais de alguma forma. Então, para mim, deveria ser... Assim como o mercado vem valorizando a ação da Petrobras, por vários motivos, esse é um dos motivos. E aí, só para terminar, Felipe, tem vários gráficos aí pela internet, pelas redes sociais, mostrando justamente isso. O quanto a Petrobras contribuiu e tem contribuído para a valorização do Ibovespa nesse ano. Se a gente exclui Petrobras ou exclui os dividendos da Petrobras, que grande parte da valorização vem através dos dividendos ou desse reinvestimento dos dividendos, praticamente a gente vê o Ibovespa muito próximo do zero, até mesmo negativo, dependendo da sua metodologia. Então, hoje, esse ano 2023, vai ser caracterizado por uma forte contribuição das ações da Petrobras nessa valorização. Até mesmo a Vale, que de certa forma o minério de ferro está no patamar alto ainda, bastante alto, mas as ações não andam da Vale, né? Todo mundo me perguntando, Marco, mas qual que é a hora, né? Por que não qual que vai chegar a hora de encher a mão um carrinho na Vale e o papel não anda, né? E tem sido dias assim que a Petrobras sobe, a Vale cai, tem dias que a Petrobras cai e a Vale cai mais ainda, né? Então parece que esse ratio, né, essa relação aí só aumenta essa distância entre um e outro, pelo menos olhando para esse ano de 2023, né? Muita gente que
esperava que a Vale, e realmente de fato está descontado, está muito barato em termos de múltiplos, em termos de geração de caixa, mas a preferência tem sido uma só, né? Só petróleo e só a Petrobras, de uma forma geral, né? Hoje talvez seja uma leve exceção ali, mas a gente tem uma 3R ali se salvando, a gente tem outras ações. Vamos acompanhar. Como o Felipe falou, só para terminar, todo esse conflito, né, no Oriente Médio vai sustentando o patamar do petróleo num preço muito alto, né? Eu ainda sou da opinião de que a gente não vai ver explosão de preço de petróleo, alta muito forte, mas só dele sustentar $93 já é um patamar muito alto e muda completamente as projeções de inflação, de geração de caixa, dividendos, todos os seus efeitos aí, tá? Então esse tem sido o cenário. O petróleo não quer ceder, né, infelizmente. Não quer ceder, Saravalli. E só para complementar, né, que você falou sobre esses gráficos aí a respeito de Petrobras. Petrobras, o Ibovespa, né, pelo menos na data do levantamento de ontem, que eu peguei aqui, Ibovespa sem Petrobras e sem Banco do Brasil cai 11, ao invés de subir os cerca de 7% que estaria subindo até ontem, né? Hoje eu já estou olhando aqui que o Ibovespa, que está caindo hoje, né, mas está subindo 3,40 no ano. Aí a conta deveria ser refeita. Mas imagina só, hein, sem as duas grandes estatais brasileiras na Bolsa, a gente já teria uma perda de 11% no Ibovespa, levando nas costas. Né? É o famoso contra tudo e contra todos, né? Segurando o Ibovespa, as estatais, né? Toda a polêmica envolvida. Mas esse vai ser a característica principal desse ano 2023. Lógico que tem um efeito do Oriente Médio, tem, mas a gente começou, infelizmente, a ganhar a manchete de 14 dias para cá, né? Enfim, um pouco mais, um pouco menos. Pô, a gente tem toda a valorização antes, né, dos conflitos. O petróleo já vinha numa tendência de valorização e é isso que a gente vai ver nos gráficos, né? Até fazendo comparação com outras guerras anteriores. Mas a tendência realmente é sustentar e é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho já nessa nossa sessão. Podemos ir direto. Vamos lá, vamos chamar os nossos gráficos dessa sexta-feira. Para mim a cola aqui. Já emenda toda essa movimentação, já está na tela. Então vamos lá. Pessoal, o que a gente tem aqui hoje? O famoso gráfico Bull and Bear. O que ele quer dizer? Marco, nunca vi esse gráfico. É um gráfico aí de um velocímetro, parece um velocímetro. Quanto mais para a esquerda, menor, a gente consegue ver que ele passou de 2,2 para 1,9, né, em um período muito pequeno. E quanto mais ali para a esquerda, para o verde, mais o pânico está na rua. Né? Os investidores estão falando, todo mundo está reclamando, Marco, por que essas ações não param de cair? O que eu faço agora? Corro para proteção? Para o investidor de longo prazo, né, um grande acionista, um investidor que está vendo oportunidade, ele está comprando. Então esse gráfico é justamente o inverso, né? Quanto maior o pânico na rua, mais à esquerda ele vai estar e mais sinalizando oportunidade de compra, o buy ali em inglês, tá? Já que é um gráfico do Bank of America. E à direita é o inverso. Quando tiver tudo muito caro, já subiu muito, está tudo muito otimista, ele vai estar ali no céu sinalizando oportunidade de venda, de reduzir as posições. Então, cada semana que passa ele está diminuindo, mostrando pânico nos mercados e também, para quem é investidor de longo prazo, ele está sinalizando alguma oportunidade aí. Então, está caindo e continua caindo semana a semana. Isso foi atualizado hoje, particularmente, relatórios recentes aí do banco. Tá? No próximo gráfico, a gente tem aqui, em relação às projeções, né? Por que a gente tem as bolsas ainda não derretendo, vamos dizer assim, né? As bolsas americanas têm alguma sinalização positiva. Aqui é uma expectativa de margem, tá? De rentabilidade das companhias, e a gente tem uma expectativa de forte evolução da rentabilidade das margens, né? Talvez a partir do quarto trimestre desse ano, e uma tendência de evolução ao longo do ano de 2024. Ou seja, tem um lado do copo meio cheio, meio vazio. Primeiro, os analistas ainda esperam uma boa expansão de margem de rentabilidade ao longo de 2024, já começando no quarto trimestre de 2023, tá? Então, talvez o pior momento ali seja esse terceiro trimestre, esse segundo e terceiro trimestre desse ano, tá? Então, daqui para frente, uma evolução da margem de rentabilidade. Então, é isso que os analistas esperam, isso que está sendo colocado na conta. Qual que é a notícia ruim? Se a gente começar a falar que pode ter uma possibilidade de recessão,
crescimento econômico mais fraco, juros muito altos, essas projeções podem ser revistas para baixo, mostrando talvez que a gente tenha downside, que a gente tenha potencial de queda no S&P 500 e nas bolsas mundiais. Então aí cabe você a decidir, Marco, eu acho que esse gráfico que vai acontecer, a gente tem otimismo em relação ao S&P 500. Marco, esse gráfico pode ser revisto para baixo, a gente tem pessimismo, né? E o mercado está precificando um cenário talvez que não vá acontecer. Tá? No próximo gráfico, a gente tem aqui um pouco a posição, né? No próximo gráfico a gente tem a posição, ficam bem pequenininhos, se quiser pode deixar até na tela toda, que acho que é mais fácil de ver. O que a gente tem aqui? Esses são aqueles famosos índices globais, né, de alocação. E qual que é a posição overweight? Então, ou seja, vamos supor que lá no MSCI global o Brasil tenha 10%. Né? Os investidores estrangeiros estão, por exemplo, com 18% em Brasil. Então, tem alguns países como Brasil, Indonésia, México, a Coreia, Índia, todos esses países, os investidores estão overweight, ou seja, estão com uma posição maior. E é esse gráfico que determina a famosa entrada e saída de estrangeiro. Né? A gente olha para a China, é um dos países que o estrangeiro está menos overweight, ou seja, está menos otimista, está menos, uma posição menor do que indicada nos índices globais. Tá? Então é por isso, como o estrangeiro está com uma posição muito maior no Brasil, o que pode acontecer? Ele diminui essa posição over e é aí que a gente começa a ver as posições de saída de recursos estrangeiros na Bolsa via índice, via ETF. Tá? O Brasil é a terceira barrinha ali para ajudar vocês. Se quiser voltar aqui para mim, essa era a informação, tá bom? E o último gráfico, a gente só tem mais um gráfico aqui para hoje. Lembrando, pessoal, depois eu subo esses gráficos aí nas minhas redes sociais, nas redes sociais da BMC para melhor visualização. E aqui a gente tem também, fazendo um paralelo, né, o que a gente teve aqui na década de 70, na famosa Guerra do Yom Kippur, né? Vários analistas estão fazendo nesse momento paralelo em relação a outros conflitos no Oriente Médio. Cada um tem sua característica, cada um tem seu momento, cada um tem seus reflexos, tá? Mas o que a gente vê nesse gráfico? Que o preço da gasolina, ele já vinha subindo, aqui a gasolina, não necessariamente algum petróleo, enfim, específico, tá? Ele já vinha subindo antes do conflito, isso na década de 70, mas simplesmente ele explodiu e mais do que dobrou depois do desenrolar dessa guerra aqui especificamente na década de 70, tá? Então o que a gente tem nesse momento é olhar para a história e tentar fazer um paralelo. O que pode acontecer? Por isso que eu sempre estou alertando, pessoal, o petróleo nesse ano, eu passei aqui inclusive na semana passada, falei, pessoal, lembra, guerra do Iraque, guerra do Golfo, até mesmo Ucrânia, o petróleo chegou a subir em algumas semanas, chegou a subir mais de 40%, quase 40%. Esse ano, né, o petróleo já vinha numa tendência rápida, mas se a gente olha para a média do ano, os conflitos no Oriente Médio não têm, de certa forma, nem começado a impactar, na minha opinião, o preço do petróleo. Se tivesse impactado de fato, como aconteceu em outras guerras anteriores, a gente já estaria com o petróleo a 110, 120 dólares. Então essa preocupação, os analistas que fazem essa análise histórica paralela, começam a olhar para as projeções, se tiver um impacto como aconteceu nessa guerra, nesse conflito, enfim, todos os conflitos no Oriente Médio, envolvendo talvez até os mesmos países, os mesmos players, né? Tira um, coloca outro, mas sempre conflitos na região do Oriente Médio, essa é a minha preocupação. Tá? Então aqui é para dar um alerta que talvez o petróleo, para os mais radicais, nem tenha começado a subir ainda, né? Olhando para os conflitos anteriores. Então essa é a minha preocupação e é por isso que tem alguns analistas que falam, poderia ir facilmente para 120, 130 dólares. Sim, né? Na Rússia e Ucrânia subiu quase 40%. Né? Se subir para 40%, estou falando de 120, 130. Guerra do Golfo, Iraque, não estou nem falando de outras grandes rupturas do petróleo. Então é esse alerta que eu queria deixar hoje, tá? Para a gente fazer um resumo e fechar aqui. E é lógico que esse último gráfico ele acaba alimentando o primeiro gráfico que a gente acabou de ver. Quanto mais esse gráfico aqui estressa, né, o preço do petróleo, da gasolina e dos derivados, vai trazendo aquele velocímetro para baixo, né, que a gente acabou de ver. Obrigado pela edição, que agora ficou espetacular, né? Conseguimos fazer esse jogo aí de...
de gráficos. Quanto Ficou mais... alguma dúvida? Não, Saravalli, nenhuma dúvida. Quer dizer, quanto mais... fora Não, todas as dúvidas do... Em relação à apresentação dos gráficos, vamos pontuar, né? Em relação à apresentação dos gráficos, não ficou dúvida. Agora a dúvida, para onde vai o petróleo, para onde vai a Bolsa? A dúvida né? A dúvida também é a seguinte, Saravalli, a gente vê uma movimentação, e aí me veio isso à cabeça também, porque a gente tem uma movimentação um pouco mais de venda na Petrobras hoje, mesmo com o petróleo ainda em patamar bastante elevado, talvez por conta dessa situação envolvendo queda no preço da gasolina, que talvez o mercado não tenha interpretado bem, mas pode ser também uma reação a dois movimentos. O primeiro, que já chegou nas máximas históricas, e aí o pessoal quer colocar um dinheiro no bolso, e um segundo movimento. Sexta-feira, Saravalli, daqui a pouco tem sábado e domingo que os mercados não abrem, os investidores nessa incerteza, de repente dá uma escalada no conflito, e aí não tem muito para onde fugir, o pessoal fala, bom, deixa eu zerar algumas posições, fazer algumas movimentações de venda aqui nessa sexta-feira, ou isso também não tem muito a ver com, esse tipo de pensamento não tem muito a ver? É difícil dizer hoje, particularmente, o que está ditando. O que pode estar ditando, acho que sim, subiu muito forte, muito rápido, e principalmente veio a questão da gasolina, né? Pô, peraí, reduzir a gasolina agora, né? Todo mundo sabe que o petróleo no curto prazo, infelizmente, é daqui para cima, né? Dificilmente acreditar. Porque o que poderia sair de notícia positiva para a guerra, né, no final de semana, infelizmente, talvez corredores humanitários, enfim, mas vai ter algum impacto na preocupação em relação ao petróleo? Né? Muito pouco, muito marginal, né? Infelizmente a gente está vendo, né, muito mais, o Biden deu muito mais o recado de termos argumentos para mais um estopim adicional, ou seja, para um conflito adicional, para ter novas frontes de batalha, do que realmente diminuir as tensões. Agora, eu acho que a grande notícia de ontem para hoje, lógico que hoje é vencimento de opção, hoje tem uma característica, foi essa dúvida em relação ao preço de gasolina. O que eu estou querendo dizer? Que talvez a Petrobras, sinalizando essa redução, se o petróleo for para 100, 120, 130, minha opinião, tá? Não vai aumentar o preço de gasolina. Ou vai aumentar muito menos e vai aí sim ter uma defasagem muito grande. Lembrando que eu já passei esse número aqui, né? O que depende da geração de caixa da Petrobras? Depende do petróleo, mas depende também do tamanho da defasagem, né? Ou seja, não adianta nada o petróleo ir para 120 e a defasagem, a gente continuar com o mesmo preço aqui como se o petróleo tivesse 80. O que não acontece com o PRIO. Por isso que tem muito investidor que prefere muito mais PRIO ou outras ações do setor, porque lá eu repasso, lá sim eu estou exposto diretamente ao petróleo. O petróleo subiu, a ação tem que subir, né? A empresa vai gerar mais caixa. A Petrobras a gente tem essa dúvida. Então, talvez seja muito mais esse catalisador dessa notícia da Petrobras ontem à noite, né, em relação a essa redução de preço de gasolina. Independente, acho que do preço do petróleo daqui até o final do ano, não vejo cenário para aumento. Agora, se a gente olhar o copo meio cheio, fiquei feliz e contente que pelo menos ruim para a economia, ruim para a atividade, o Haddad também não gostou, né? Mas fiquei feliz como ações da Petrobras que teve o repasse no diesel. Por que isso? Porque mostra que a companhia vai tentar repassar e não ficar tão distante, assim, tão descasado do preço internacional. E mesmo sem uma transparência tão grande assim em relação a como que é exatamente a política de preço, se subiu o diesel e caiu a gasolina, você pode até pensar, poxa, então a política está ok, né? Porque senão baixaria tudo e se fosse para, de repente, ter alguma intervenção, alguma movimentação mais política se caísse, exatamente, se caísse as duas, a ação estaria caindo 5%, 10%. Aí a cautela ia ser um pouco maior, a apreensão ia falar, opa, peraí, que pode ser uma mexidinha, uma tentativa de mexer com a inflação desse ano e do ano que vem, né? Porque o diesel acaba tendo um espaço um pouco mais amplo aí para conseguir fazer isso. E a gente nem terminou, mas a gente deixa para perguntar para os nossos convidados, né? Nem acabamos abordando aí todas a proximidade do Biden, né, dos americanos em relação à Venezuela, que tem me perguntado, né, que pode ser um catalisador para petróleo. Muito pouco, né, no curto prazo. Né? Acho que os Estados Unidos está ficando meio parecido com a Europa ali. Ela quer resolver seu problema, ter alguma alternativa caso realmente piore, né, o cenário. Né? Então,
Mas impacto no curto prazo, a produção Venezuela muito ruim, muito baixa, tem que fazer investimento de longo prazo. Não é esse o catalisador para mexer ponteiro agora no curto prazo. Falando em investimento de longo prazo, Saravalli, o Jean Paul Prats falou que pode ter um olharzinho da Petrobras para lá, né? Talvez esse seja a cerejinha do bolo, porque as ações estão caindo. Talvez, né? 0,1% é por causa disso. Por causa dessa fala aí da Venezuela. São outros motivos. Com Tá certeza. certo, vamos repercutir, vamos continuar nesse assunto, vamos continuar debruçados sobre esse assunto, porque foi exatamente isso, né? Os Estados Unidos levantaram algumas sanções contra a Venezuela, e aí Jean Paul Prats já falou, olha, talvez a gente vislumbre aí algum tipo de investimento naquele país. 2 horas e 59 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o BMC Market está de volta. Daqui a pouquinho volto eu, volta Marcos Saravalli e também o nosso convidado. Você que está nos acompanhando na Pay TV, também no nosso canal do YouTube, no Profit da Anelógica e também no nosso portal bmcnews.com.br, continue com a gente. Daqui a pouquinho o BMC Market está de volta. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Vivo 3 horas e 2 minutos. Já chamar o nosso convidado dessa tarde, Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, está aqui conosco no BMC Market. Mais uma vez, sempre um prazer, Héctor, e bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Estar com vocês aqui. Héctor, estávamos falando, né, a respeito da movimentação de reajustes de combustíveis aprovado e comunicado pela Petrobras na noite de ontem. E, claro, né, a gente fica tentando entender um pouco essa movimentação sobre alguns aspectos. O primeiro deles, sobre o aspecto de que a gente está vendo uma movimentação bastante forte para cima do petróleo no cenário internacional e, coincidentemente, a gasolina está sendo reajustada para baixo e o diesel reajustado para cima. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre isso, né? Principalmente quando a gente olha para um preço de petróleo
pressionado por conta de conflito lá no Oriente Médio, pressionado também por conta de um possível reabastecimento dos estoques dos Estados Unidos. Marco Saravalli trouxe, entra a Venezuela nesse assunto. Como que você vê, né, essas notícias, como que você vê essas possibilidades aí de termos, né, esses reajustes nos preços dos combustíveis aqui pela Petrobras? Maravilha, obrigado pela pergunta. Primeiro, né, eu acho que em termos macroeconômicos, né, que foi por isso do convite, né, o impacto da redução da gasolina na inflação é muito superior ao do diesel, à elevação do diesel, né? Então, uma coisa de longe não compensa a outra, visto que o peso da gasolina no IPCA é cerca de 5%, enquanto o do diesel direto, né, é de 0,2%. Então, assim, já há uma nítida opção aí, né, por vamos reduzir o preço da gasolina, ao passo que o impacto direto do diesel não é tão relevante assim. Com isso, nós revisamos em 8 bips para baixo a nossa perspectiva do ano, estava em 4,7, agora busca 4,6 ali, só arredondado, né, evidentemente. Contudo, o impacto do diesel, ele em termos indiretos, ele é muito maior do que a gasolina, só que ele demora um tempo maior e tem um coeficiente mais incerto. Por quê? Porque o diesel, a matriz de transportes brasileira, evidentemente, todo mundo sabe, é rodoviária, e a gente tem o diesel, a gente depende muito do diesel na formação de preços de bens, televisores e outros bens, alimentos e tudo mais. Então, isso demora um pouquinho, precisa pressionar a cadeia de transportes para depois pressionar o preço final ao consumidor. Nos nossos cálculos, isso dá mais ou menos entre 1 mês e meio, 2 meses, para se sentir o primeiro impacto, ainda que o reajuste já chegue na distribuidora agora dia 21 e na bomba deve chegar no início de novembro, ou seja, vai demorar ainda um tempo para isso impactar. Se nós não tivermos nenhuma alteração, o grande impacto pode ficar para 2024, né? O problema é essa hipótese, né? Se não tivermos nenhuma alteração. Como vocês pontuaram, o petróleo ele segue em alta com uma assimetria, um risco assimétrico para cima, pode subir muito mais. A guerra lá no Oriente Médio, em Israel especificamente, é uma guerra que vai ser duradoura, vai ser longa, a depender no que toca em investimentos e tudo mais. Então, assim, a chance de um ingresso de países produtores de petróleo é grande também. Então, assim, repare, é uma assimetria ruim, a guerra na Rússia não acaba e os Estados Unidos está recorrendo à Venezuela, né? A Venezuela que viu a sua indústria se tornar obsoleta, apesar de ser a maior reserva, né, de petróleo do mundo, você precisa tirar o petróleo lá de baixo, né? Então, não é algo que vai sanar a demanda de imediato. E aí, a gente tem esse cenário ruim, né, na Petrobras. Eu vi vocês conversando a respeito do preço da Petrobras, que está tendo uma reversão, né? Como vocês pontuaram, a gente tem um preço batendo pico, a gente tem um preço em pico histórico. A ação da companhia foi meio certa, vamos colocar assim, né, reduzindo o diesel, a defasagem do diesel e ampliando a defasagem da gasolina. O presidente falando em investir em um país que amplamente dá default em suas dívidas. Então, assim, na assimetria, na minha concepção, não restava muita escolha se não bater na Petro. Como o Saravalli falou há pouco, Prio acaba se tirando uma vantagem dessa situação, ainda que tenha que praticar, né, ainda que pratique um preço acima, ou seja, ficando com o resíduo da demanda de Petrobras, né? Porque quem vai comprar petróleo dá Prio a 120, sendo que a Petro vende a 80. E
queria abordar o fato de você ter comentado, né, que a guerra talvez seja mais duradoura e continue fazendo algum tipo de pressão sobre o petróleo e que o diesel ele tem, né, uma capacidade de impactar na inflação jogada um pouco mais lá para frente, não tão próxima quanto o da gasolina que a gente viu agora, né, nesse reajuste para baixo. Então, se a gente for pensar sobre esse aspecto, talvez a inflação desse ano a gente consiga ver ali no teto da meta para baixo e essa possibilidade da guerra se estender, do petróleo estar mais alto, de impactar no diesel, pode tirar um pouco da capacidade da gente ter uma inflação um pouco mais comportada do ano que vem? Já pode trazer algum tipo de preocupação ou de alerta com essa possibilidade? Eu diria que conjunturalmente, sim, mas estruturalmente a dinâmica brasileira continua absolutamente a mesma, né? No terceiro, a partir do terceiro mês do ano que vem, a inflação de 2024 já sai do horizonte relevante, né? E eles começam a falar da inflação de 2025, né? Então, a velocidade com que as coisas ocorrem é impressionante. Então, assim, pode vir a pressionar a inflação de 2024? Sim. O Banco Central ele tem que ser combativo. Por exemplo, a gente aqui na Ativa, nós temos 4% de inflação para 2024. O mercado, ali, o Boletim Focus, está em 3,5%. Isso pode fazer com que a gente observe uma desancoragem das expectativas e não tenha tanto espaço, né? E repare, uma desancoragem das expectativas, né? De 25 e tudo mais, e não tenha tanto espaço para corte de juro, ainda que um choque de petróleo não seja combatível em seu impacto primário na economia. O Héctor, muito boa tarde. Voltando para a atualização do preço da gasolina e do diesel, a minha provocação no sentido de certa forma, a gente pode entender que foi um movimento, entre aspas, orquestrado, no sentido assim, até estava discutindo com o Felipe, talvez se ocorresse, né, os dois aumentos, né, seria uma reação ruim para a inflação, ruim para os acionistas, ruim para todo mundo, né? Você acha que foi pensado, né, fazer, não, vamos ter um impacto no diesel, beleza, a gente compensa no outro lado da gasolina, enfim, você explicou, mas só para reforçar, temos argumentos, né, para realmente reduzir esse preço de gasolina agora, né, nesse momento? Diretamente, Marco, não. Tinha ainda 15 centavos, 10 centavos para fechar o gap com o preço internacional, então a resposta é não. Agora, se há uma intencionalidade e tudo mais, é uma segunda derivada, né? Se a companhia Petrobras está sendo utilizada para fazer política pública, acho que a gente nunca vai conseguir chegar a uma resposta para isso, mas que de fato não tinha espaço para cortar o preço da gasolina, não tinha, mas o corte veio, apesar de ficar essa sensação de meio certo, né? Meio certo não existe, é errado, né? Então, você não fez a resposta completa, você não reagiu da maneira correta, a resposta é errada. Mas o diesel agiu da maneira correta. Ok, a política do diesel foi praticada, ainda faltam 35 centavos para zerar a defasagem com relação ao diesel. Agora, com o corte na gasolina de 12 centavos, faltam 30 centavos para a gasolina zerar essa defasagem. Então, assim, se a inflação cobra seu preço, o acionista ia ficar feliz, mas a gente teria também uma política de preços mais sustentável, né? Então, é evidente que tem uma reação da inflação e tudo mais, e que tem que ser combatido por juros, mas a gente está inserido num planeta que está cobrando mais por combustível fóssil, né? Parece que a gente vai tirar combustível da onde quiser, né? Então, no final das contas, precisaria corrigir o preço dos combustíveis? Sim. Isso bateria na inflação? Sim. Entretanto, nós teríamos uma política
de preço de combustível da companhia, ela se tornaria mais sustentável, isso geraria mais arrecadação, isso melhoraria marginalmente a situação do fiscal, né, ainda que eu acho que não vá solucionar completamente. Então, assim, repare, você adiciona previsibilidade, né? Então, assim, quando me perguntam, Hétero, o que vai acontecer com o preço da gasolina? Eu falo nua e cruamente, eu falo, não sei. Eu não sei, eles cortaram precisando subir, o que vai acontecer? Às vezes, na próxima, eles sobem precisando descer, né? Eu não sei, então, apesar de achar pouco provável que isso ocorra. Hétero, só para também reforçar um assunto que a gente já abordou, mas qual que é o recado que o mundo deve ler com o Biden se aproximando da Venezuela? Porque, para mim, pode ser que atrapalhe as eleições, não sei se ele está pensando nisso, ou mostra também o tamanho do desespero dos Estados Unidos em ter alguma alternativa. Enfim, qual que é o recado, né, dessa aproximação, enfim, dessa flexibilização, vamos dizer assim, para o mundo como um todo, né? Que tipo de leitura que você tem, não só geopolítico, mas também econômico, nos Estados Unidos particularmente? A primeira leitura que eu tenho, ela vem de uma política equivocada na gestão das reservas americanas, né? Então, eles queimaram reserva de petróleo, eles botaram as reservas de petróleo para jogo, então eles tentaram resolver um problema estrutural com uma medida que as extingue, né? Então, a reserva, a hora que chega num nível altamente deprimido, você não consegue mais solucionar o problema dessa maneira. Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu acho que essa aproximação do Biden para com a Venezuela é quase uma confissão de erramos a política de combustíveis aqui, de gestão das nossas reservas. Não dá para solucionar um problema perene com uma medida finita. Tanto é que a guerra da Ucrânia segue, agora adicionamos a guerra de Israel, não tem reserva que se sustente. Então, essa é a primeira análise que eu faço a respeito da política do Biden. Agora, eles precisam fazer, a preocupação deles é muito mais no sentido de não faltar combustível para manter um crescimento, manter uma economia rodando muito bem, do que, de fato, vamos abrir para a Venezuela e tudo mais, porque, no final das contas, o regime da Venezuela não mudou, institucionalmente a Venezuela não mudou, os fatores que fizeram com que os Estados Unidos colocassem embargos na mesa continuam os mesmos. Eu acho que isso sim pode ter desdobramentos eleitorais, mas ainda é muito distante, é muito incipiente, né? Diferentemente do que foi feito com Cuba, por exemplo. O regime lá em Cuba, ele segue um regime ruim, mas você não está falando de uma interdependência tão sensível quanto a do petróleo, né? Então, o que eles vão conseguir em Cuba? Umas viagens, uns charutos, né? Diferentemente da Venezuela. Héctor, e aproveitando que a gente foi para os Estados Unidos, né, e falando um pouco sobre algumas decisões talvez equivocadas por parte da política ou até mesmo econômica lá dos Estados Unidos, o mercado está cobrando esse preço, né? A gente está vendo movimentações bem contundentes do mercado em relação a isso e o próprio presidente ainda anunciando mais pedido de dívida, né? Mais pacote, não tem o valor ainda exato, mas na ordem de bilhões ali, talvez centena de bilhão. Isso vai continuar, né? Vai continuar cobrando esse preço, vai continuar pressionando os mercados lá e, consequentemente, mexendo com a gente aqui também, com os emergentes. Você vê alguma possibilidade, alguma forma, né, dessa situação arrefecer um pouco e a gente ter um pouco mais de tranquilidade, ou essa dinâmica bastante turbulenta deve continuar ainda por um tempo, enquanto, né, as questões não forem resolvidas? Infelizmente, a matriz de problemas lá nos Estados Unidos
é muito similar à matriz de problemas aqui no Brasil. Se chama fiscal. Eles operam em déficit há muitos anos. Aliás, eles operam em déficit gêmeos, né? Que é você não conseguir financiamento interno e nem através da balança de pagamentos, né? Das relações internacionais. Então, uma hora essa conta ela ia chegar. Eles fizeram uma expansão de balance sheet gigantesca, imprimiram dólar até 9 trilhões, o Fed chegou de balance sheet aproximadamente. Então, a gente está falando sim de uma conta que ia chegar. A inflação, ela avançou, mas ainda não está nos patamares que a gente fala assim, está financiando o sistema, está financiando a máquina pública americana. E eles não param de expandir os gastos. A gente falou aí de 100 bilhões, né, que foi pedido no pronunciamento do Joe Biden ontem, e há um imbróglio gigantesco no que toca ao teto da dívida lá nos Estados Unidos, cujo waiver vai acabar agora em novembro, e eles não têm sequer presidente eleito da Câmara dos Deputados. Está lá o Patrick McHenry fazendo o interino, está querendo virar o permanente, mas tem diversas objeções, os republicanos não se unem, e aí, então, assim, repare, é um imbróglio muito similar ao que a gente tem aqui no Brasil, né? É claro que a gente não tem problema gigantesco de balanço de pagamentos, não tem o nível de endividamento que eles têm, mas a nossa dinâmica de endividamento é ascendente, é muito forte. Nós temos um compromisso fiscal cuja a execução está muito difícil, já para 2024. O nosso déficit esse ano deve ser da ordem de 130 bilhões de reais. Repare, é uma dinâmica no qual as máquinas públicas elas não estão conseguindo se financiar não estão conseguindo adotar políticas minimamente sustentáveis, né, de se gastar apenas o que ou pelo menos, né, o que se arrecada. Eles estão gastando muito mais, e aí isso faz com que a gente tenha diversas turbulências. O preço, a Fed Funds Rate, né, lá nos Estados Unidos, ela está muito volátil, ela está trazendo uma volatilidade gigantesca para o mercado, principalmente né, a Treasury, no caso, né, a Treasury longa, a Fed Funds Rate, ela está ancorando o curto ali ao redor de 5, mas o longo não se sabe se vai ficar em 5, vai iniciar um afrouxamento a despeito do avanço inflacionário, o mercado de trabalho vai perder força. Então o debate sobre a economia americana, bem como a economia brasileira, está sendo muito intenso, porque não está se indo na matriz do problema, que é o fiscal. Nós precisamos resolver o fiscal, nós precisamos de avanço de produtividade, melhor alocação de recursos, maior eficiência no gasto, para que a nossa política, para que a nossa economia tenha uma sustentabilidade. Enquanto ela não tiver para prazo minimamente mais dilatado, a gente está falando de 2027, sem saber o que vai fazer com o precatório, no caso aqui no Brasil, né? Então, se não tiver uma política minimamente sustentável, a volatilidade ela vem e cobra muito seu preço. O problema da volatilidade, é que tudo acaba encarecendo, né? O seguro fica mais caro, porque você não sabe se você vai ter que pagar 1 ou 150, então ele já cobra pelo 150 mesmo que tiver que pagar 1, e aí acaba inflando o custo da economia como um todo. Super simples, né? Por onde que passa a solução de tudo isso? Fiscal. No sentido assim, justamente isso. Se eu sou uma família, eu estou endividado, o que eu tenho que fazer? Eu mudo meu padrão de consumo. Eu vou lá, reduzo e falo, preciso me adaptar ao meu orçamento. Aonde que está a solução? Porque acho que a solução, né, até o Felipe fala todo dia, só tem projeção, em toda projeção é 1 tri a mais, 2 tri, é só crescer o endividamento. Parece que a solução nos Estados Unidos é só essa, né? O que pode acontecer para a gente ter solução? Então, aí a gente teria que ter um saneamento das contas públicas. Vai parecer que eu estou falando de Brasil de novo, né? Nós temos que ter um saneamento das contas públicas, diminuição de gastos. Olha, Obamacare, tudo bem, precisamos ter a saúde universal, tá? Uma coisa é não deixar as pessoas morrerem, que eu também
sou completamente contra. Pelo amor de Deus, não deixa ninguém morrer por não ter acesso à saúde. Uma pessoa está passando mal, vai no hospital, fala, infelizmente você não vai pagar a conta, deixa você morrer no canto. Não, isso é completamente desumano. A outra coisa é um Obamacare abrangendo milhões de outras coisas. Você ter um problema grande de indústria farmacêutica, que também vai sendo abrangido, também vai sendo incluído dentro desses programas de benefícios sociais, né, que benefício social, na verdade, é um benefício comum a todos lá, né, porque não é social. Então, repare, são políticas que são pouco direcionadas, né? O pessoal fala muito mal do Bolsa Família, eu sou muito fã do Bolsa Família, chamava Bolsa Brasil, Brasil para sempre, Bolsa Família, o que quiser chamar, porque a gente está falando de pessoas que são paupérrimas, que vão buscar ali um mínimo, vão ter uma assistência social de sobrevivência, né? Não é de enriquecimento, né? A gente está falando de um programa direcionado e tudo mais. É evidente que não estabelece uma condição de classe média para toda a população, mas é um programa de injeção direta que já foi, inclusive, premiado, né? Então, e as pessoas, elas gastam o dinheiro do jeito que elas quiserem, né? O que aumenta a eficiência na alocação do recurso, né? Aumenta a satisfação da população em si. Então, repare, a gente está falando de máquinas gigantescas, máquinas que a história se repete, né? Eu vou ter que chamar aqui depois ali da Segunda Guerra Mundial, o pessoal começou a se financiar, usava o Keynes, né, para dizer, olha, o Estado ele tem que participar, e começou a se inflar o nível de endividamento lá das nações à época, e aí veio os anos 80, anos 70 e 80, né? 70 tivemos 2 choques de petróleo, e 80 veio cobrar a conta de todo mundo. Então, acabou-se cobrando a conta de um excesso que foi praticado durante anos, de um financiamento exacerbado durante anos. E eu falo, a gente usar crédito para financiar as nossas contas, a gente está simplesmente antecipando o consumo do futuro. Eu ganho 100 e gasto 150 nesse mês, no próximo mês eu vou ter que gastar 50 porque tem uma fatura de 50 para pagar. Então não tem solução. Eu já fui chamado de simplista, né? Você está simplificando. Não, é um exemplo anedótico, né, das finanças pessoais para as finanças globais, que se a gente vai se financiando com crédito, sem que haja um ganho de produtividade, um choque de produtividade, diga-se de passagem que inúmeras vezes salvou a economia global, né? Esses choques de produtividade, primeira revolução industrial, segunda, Tech 5.0 e tudo mais. Agora, esse não está ocorrendo um choque de produtividade, e nós estamos precisando repensar a dinâmica de gastos, sim. E aí vem toda aquela carga de repensar o papel do Estado e tudo mais, o que a gente quer privilegiar dentro de um Estado, tudo o Estado, e aí vira um debate político que eu não quero entrar, eu quero ficar só na economia, apesar de ter falado muito de política aqui. Ô Ettore, e aí uma última questão, né? Porque a gente tem falado bastante aqui no Brasil a respeito dessa dinâmica aí, de como o fiscal acaba impactando o trabalho do Banco Central, a política monetária, as expectativas, né? Inclusive algumas até desancoragens das expectativas. O mesmo está acontecendo lá, está tornando essa questão fiscal, toda essa discussão que você muito bem trouxe aqui para a gente, acaba também deixando um pouco mais cego o Federal Reserve e sem muito espaço para conseguir fazer suas manobras, para conseguir conquistar, né, o que o mandato permite ali e pede na questão inflacionária. Essa questão fiscal está atrapalhando efetivamente o trabalho do Banco Central americano? Sim, mas muito menos do que aqui, né? Essa é a grande verdade. Aqui no Brasil tem um monte de economista escaldado, né? Então você vê o Boletim Focus, ele não ancora. Lá nos Estados Unidos ocorre uma convergência. É evidente que a máquina
do Fed, a máquina de guerra contra a inflação do Fed é muito mais potente do que a máquina de guerra brasileira. Uma simples ameaça e tudo desaba. Mas eles não estão com tanta credibilidade assim. A gente consegue ver que há uma inflação sendo cobrada nas treasuries maior quando a gente vê uma curva de 10 anos ali ao redor de 4 e tudo mais. Então, é o mercado falando, olha, vocês não têm por onde se financiar, não estão falando em corte de gastos, isso virá através de um financiamento de imposto inflacionário. Então, aqui no Brasil, você vê a curva toda embicada, denotando essa inflação mais pressionada, como fonte de origem do financiamento do buraco, do rombo público que a gente tem, e o Boletim Focus também desancorado. Lá nos Estados Unidos, o Boletim Focus deles mostra uma convergência muito mais relevante do que as treasuries estão precificando de fato. Torna muito difícil o trabalho do Fed, que não vai conseguir fazer um afrouxamento monetário tão em breve. A nossa perspectiva é que o próximo movimento do Fed seja de corte, mas só no último trimestre de 2024, se o for, porque a conta ela precisa fechar de alguma maneira. E se isso vier através de emissão de moeda ou financiamento de fato através de imposto inflacionário, você acaba não conseguindo cortar o juro tão em breve, algo que nós já alertávamos aqui para o Brasil também, né? Então eu sei que a pergunta é de Estados Unidos, faço muito paralelo Estados Unidos e Brasil para que torne mais simples, mas o mesmo a gente já falava sobre isso, né? Quando começou o ciclo de afrouxamento da Selic a 13,75, primeiro que eu já falava, não tem que começar a cortar com a desancoragem na mesa, não dá, não pode, enfim, começou. Aí eu falei, bom, então vai ao ritmo de 25, errei de novo, né? Tô virando um profissional em errar. Eles vieram no ritmo de 50, mas agora já se fala em não ceder tanto quanto se cedia, que eu acho uma estratégia de política monetária invertida, mas que é a estratégia que está sendo adotada e já é a realidade, não tem o que ficar choramingando aqui, mas que não vai permitir que a gente tenha um afrouxamento monetário até que chegue no estímulo. Tanto é que a autoridade, o Bacen aqui e o Fed lá nos Estados Unidos, eles estão falando, olha, nós vamos manter um grau de restrição de política monetária por tempo suficientemente prolongado. A gente projeta a Selic aqui a 10,5, ou seja, 150 bips do juro neutro que a gente tem de 9, né? Então restrição de 150 bips, ao passo que a gente projeta os 5 lá para os Estados Unidos, uma restrição aí de 200 pontos. Essa é a dinâmica. Infelizmente, nós estamos tentando tomar remédio para diagnósticos errados. O nosso problema e o problema dos americanos é o fiscal e a ausência de credibilidade e de dinâmica positiva no que toca o tamanho do Estado e o dispêndio da sociedade com a máquina pública. Faríamos tais paralelos entre as economias brasileira e americana. É complicado. Obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Sempre um prazer bater esse papo contigo. Volte sempre. Uma boa sexta, um bom fim de semana para você, Ettore. Um abraço. Boa sexta, bom final de semana para vocês. Bom descanso. Até mais. Valeu, tchau. Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, trazendo grandes percepções aqui para a gente a respeito de toda a movimentação. Falamos de petróleo, falamos de economia, de inflação, Estados Unidos, Brasil. O que não falamos, Marcos Saravalli, é de uma notícia que saiu, né, e está repercutindo até agora no mercado brasileiro, a notícia que já foi dada e que voltou à boca da imprensa sobre uma eventual indicação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o comando da Vale. Novamente, nessa sexta-feira, virou notícia, inclusive publicado pela revista Veja, no Radar Econômico. Segundo a publicação, o presidente Lula estaria aguardando o movimento certo para anunciar Guido Mantega à frente da Vale, com o objetivo de ter um alinhado
um aliado do partido no comando da mineradora. E aí, né, essa é uma notícia que a gente já repercutiu e já falou aqui, mas voltou para o radar porque também no dia de hoje a gente vê uma queda importante na Vale. Claro que tem toda uma situação envolvendo ainda a China, envolvendo queda do minério de ferro lá fora, mas investidores, sempre quando tem alguma questão envolvendo possível quebra, né, da confiança da governança com a companhia, ou uma indicação política numa empresa que já é privatizada, isso também causa um certo alerta. Como que você vê isso, Saravalli? Como que você está projetando aí, talvez, movimentos do mercado em relação a, de repente, termos Guido Mantega à frente da Vale? Bom, como o mercado vem interpretando, né, e a gente consegue traduzir isso na reação nos preços ao longo do ano, né, não só hoje, mas ao longo do ano. A gente vê claramente que a Vale é aquele famoso ativo descontado, né? Não posso dizer que o minério de ferro está num preço que seja ruim para a companhia, pelo contrário, é um patamar que gera muito caixa, com múltiplos muito baixos e com dividendos esperados muito altos ainda. Por que as ações vêm reagindo negativamente nesse ano, nesse curto prazo, dando uma preferência clara por outros ativos que não seja Vale? Tem alguns motivos da Vale, né? Tem os motivos relativos, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o relatório de produção ao longo do ano, a gente vê claramente os seus concorrentes, principalmente australianas, aumentando mais rápido a produção, né? Mas isso pode ser um movimento pontual, momentâneo e relativo, talvez não justifique, mas a gente tem claramente os seus concorrentes aumentando mais rápido a produção, né? E a gente tem aqui no Brasil essa percepção, essa clara percepção também de outras características individuais, né, microeconômicas. Temos toda a preocupação em relação às multas, né, que cada vez podem surgir impactos ainda em relação aos seus desastres na história da companhia, adicionado a esse fator, essa grande preocupação em relação à governança corporativa, que a gente já viu, de certa forma, alguma ingerência em outros ativos, até listados em bolsa. O caso mais público, né, mais comentado foi o caso da Tupi, né, com a eleição de 2 membros para o Conselho de Administração, que tinham muita capacidade, né, técnica, mas não exatamente a melhor capacidade técnica para aquele determinado Conselho de Administração. E essa é a preocupação em relação à Vale. Será que o executivo, né, ex-ministro, enfim, será o melhor nome para o executivo da talvez a maior companhia do setor do mundo, né? Tem as qualidades e qual que é o real grande objetivo de ter essa indicação, né? Temos muitas críticas do trabalho que ele fez em governos anteriores e por que seria diferente, né? O que levaria de valor para os seus acionistas. Traz essa preocupação porque a gente sabe que é um nome ligado ao governo atual, ao partido atual, né? E tem essa preocupação em relação à ingerência que a gente já viu que deu muito errado no caso da Petrobras e agora, mesmo sendo uma empresa considerada privada, né, a Petrobras, por que ter nesse momento, né, um nome que a gente sabe que não seja o mais qualificado, mais preparado para assumir essa execução tão importante, talvez a empresa mais importante do mundo no seu segmento, né? E fica toda essa preocupação. Esse pode ser o catalisador realmente para acelerar as quedas e diminuir, né, aumentar a distância em relação a seus pares, né, seus pares internacionais. Então, mais uma preocupação realmente de novo, possível ingerência, a gente não pode dizer, lógico, que vai ocorrer, mas só essa percepção no passado a gente já viu que deu muito errado e agora numa empresa privada, de fato, né, por que esse nome, por que nesse momento, né, tão ligado assim, o que poderia ser. Então, soma todos esses fatores, a empresa fica muito descontada, né, se distancia dos seus pares e, pelo contrário, na minha opinião, acho que pode continuar trazendo alguma pressão, pelo menos no curto prazo, até que se defina de fato. Porque já não é uma notícia nova, hoje ela volta ao radar, quer dizer que mostra que tem interesse nesse assunto, né, o governo atual de indicar, pelo menos, o nome de Guido Mantega à presidência, o principal executivo da Vale, né, nesse momento. Então, são vários veículos comentando isso e a notícia, lógico que a companhia precisa ainda mostrar, de fato, os seus veículos, mas parece que tem interesse. E a preocupação sempre é em relação à governança da companhia como um todo, mas principalmente a governança do minoritário, né? Nós que somos investidores aqui via Bolsa de Valores,
como que fica impactada a nossa governança e como a gente poderia até, de certa forma, ser prejudicado, né? Mas sempre a gente parte do princípio, né, de boa fé, de expectativa, esperança, mas o histórico não é favorável, né, e por isso que as ações podem e deveriam continuar reagindo negativamente, recebendo essa notícia, essa possibilidade dessa notícia. É isso, Saravalli, até puxei o gráfico aqui, são 26,05% de queda nesse ano. Acumulado no ano. E seria o primeiro ano de queda desde 2016. Né? Desde 2016 que a Vale vem acumulando ganhos ano após ano. Seria o primeiro ano de queda. Talvez não dê para reverter, aí talvez seja mesmo o primeiro ano de queda aí desde 2016. Mas é para ficar no radar, né? E talvez a boca de jacaré abra ainda mais entre Vale e Petrobras. 3 horas e 39 minutos, o tempo voa demais quando a gente está fazendo marketing aqui. Mas eu peço, obviamente, que você continue com a gente, porque daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no BMC Market com mais repercussões do mercado financeiro. Continue aqui com a gente volta já já. BMC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 42 minutos. E como todas as sextas-feiras, vamos bater um papo sobre o mercado esportivo, o mercado de investimentos esportivos. Amir Somoji aqui com a gente, diretor da Esportes Velho, hoje no estúdio. Amir, obrigado pela participação, sempre muito bom recebê-lo aqui hoje na bancada do BMC Market. Boa tarde para você. Boa tarde, um prazer estar aqui, para mim uma honra, né, poder falar desse tema que é um tema tão instigante como a aproximação da gestão esportiva com o mercado financeiro. Boa. Amir, teve uma notícia essa semana, né, que impactou bastante o mercado da bola, né, e não foi contratação de jogador, foi exatamente
uma recusa de venda do Manchester United para um fundo, né, para um sheik árabe, e isso movimentou bastante as ações, teve um impacto bastante negativo nas ações. O que está por trás disso? Por que há uma proposta, por que há uma negociação e de repente as coisas acabam sendo desfeitas ou pelo menos há uma desistência? É interessante mesmo porque por ter ações na bolsa, a gente imagina que na hora que chega no valor ideal, vamos dizer assim, para o investidor, ele acaba vendendo. Chegou uma proposta de um clube que ele pagou 790 milhões de libras em 2005, a valores atualizados isso daria 1,4 bi de libras, oferecerem 5 bi, ele está com um valor aproximadamente de 3 e alguma coisa na bolsa. Então, isso explica um pouco, primeiro, o interesse desses grupos dos petrodólares em comprar clubes de ponta, que já perceberam que clubes intermediários não vão resolver essa questão de você dominar a Europa, ganhar, né, força econômica, então precisa ter um clube. O exemplo do Manchester City é o maior de todos, era o primo pobre da cidade e hoje virou o rico da cidade, enquanto o Manchester United, tanto é que ele está avaliado, o grupo City, em 5 bilhões de dólares. Então ele vale mais hoje do que o Manchester United, uma coisa inacreditável. Então eu acho que em 2005, quando ele pagou 1,4 bi a valores de hoje, ele imaginava que esse clube ia dominar o cenário mundial. Então ele fechou capital, ele ficou dono sozinho na família Glazer. E aí, no meio do caminho, eles tiveram que reabrir o capital para poder se capitalizar. Eles têm uma dívida aí de aproximadamente 930 milhões de libras. Quer dizer, uma dívida alta para uma empresa que fatura aí abaixo de 700 milhões de libras. Então qual é o grande desafio, na verdade, do Manchester? Ganhar os títulos que ele não está conseguindo. Então ele está gastando muito em contratações, é o que fez com que o clube chegasse a um ponto de ser vendido. Então eles preferem, na verdade, vender 20%, né, das ações do que vender 100% do capital. Então isso talvez explique nesse primeiro momento. Ao mesmo tempo, os árabes não querem ter sócios. Eles querem ser donos em 100% da operação. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto também que chama atenção, né, nessa questão é que lá no passado o próprio Glazer usou dessa artimanha de forçar que as ações fossem para sua mão pagando mais. E dessa vez ele não aceitou. Quer dizer, da mesma forma que ele usou isso no passado, dessa vez pagando mais do que vale, vamos dizer assim, com ágio, tanto é que as ações subiram. Nós trouxemos aqui alguns dados para mostrar, mas eu acho que o grande desafio de um clube de futebol é equilibrar entre a questão financeira e como eu faço para ser campeão, para não perder competitividade, porque hoje o Manchester United não figura no topo entre os clubes mais importantes do futebol mundial, por incrível que pareça. Você, inclusive, preparou um material aí para a gente poder ter uma percepção melhor sobre essa notícia e o impacto, né, Amir, nas ações e na empresa, no Manchester United como um todo. Temos aí os gráficos, né? As tabelas, os gráficos. Vamos colocar junto com o Amir para ele poder trazer essa percepção. Esse aí, conta pra gente, Amir. A primeira questão é entender, claramente o clube sofreu muito, é um clube que joga num estádio para 76 mil lugares, perdeu competitividade, como a gente já vinha destacando, então as receitas dele comparativas de 2019 para 2022, que são os dados mais atuais publicados, é muito pequena. Quer dizer, houve um crescimento muito pequeno. Vamos pensar a inflação na Inglaterra, que é alta, praticamente é a inflação o crescimento dele. Ele não teve um crescimento tão forte com televisão, porque não foi bonificado com títulos. Os patrocínios continuam crescendo de forma incrível, porque é um clube muito bem estruturado nessa área, e o estádio está praticamente no mesmo patamar. Já os salários não puderam crescer. Para vocês terem uma ideia, hoje o Real Madrid gasta 450 milhões de euros em salários, enquanto que o Manchester United não consegue chegar nem nas 400 milhões de libras. Tem um custo operacional alto, quer dizer, além do salário, manter aquele estádio em funcionamento é altíssimo, são mais de 100 milhões de libras, e uma despesa financeira crescente por conta das contratações de jogador e da aquisição do clube. Quer dizer, a família Glazer endividou um clube que era 100% sanado. E aí eu acho que mostra também um pouco desse estrangulamento financeiro, que nos últimos anos houve um acúmulo de 250 milhões de libras de prejuízo. Então uma empresa dessa, em tese, vem uma proposta de 5 bilhões de libras, era para vender. E nós percebemos isso, né, no próximo slide, que mostra a evolução das ações do Manchester United ao longo da história. E um fato muito interessante, a contratação do CR7 foi um pico das ações. E isso não é um caso isolado. É normal que isso aconteça. E isso volta a acontecer quando vem a proposta
do Sheik do Catar para comprar o clube por 5 bilhões de libras, porque naturalmente isso aquece, né, o mercado, isso traz uma certa perspectiva de novos investimentos, mais jogadores, títulos, o que pode trazer um aumento das ações nesse curto prazo. E aí essa volatilidade enorme quando há recusa com a queda. Então mostra o próximo slide, que é o mês da possível aquisição, que esse mês mostra uma alta alteração de valores, né, de um ano para o outro. Então o próximo slide vai mostrar exatamente esse período de um mês, do período em que o clube vinha mal, sobem as ações quando começam as especulações e despencam as ações assim que há a recusa do clube em vender. Falam em 10 bi. Quer dizer, fica imaginando, né, qual é a lógica econômica, né, de um clube que foi comprado por 1,4 bi, está avaliado em 3,5, recebe uma proposta de 5 bi, valer 10 bi. Então eu acho que isso é aquela não vontade de vender o clube nessa questão. E o último slide mostra que aconteceu algo similar com a Juventus de Turim, onde o Cristiano Ronaldo também passou. Ela vinha numa série histórica muito ruim, veio a contratação do Cristiano Ronaldo e bateu todos os recordes de toda a história das ações. E aí, até falamos na semana passada sobre essa questão da Juve, a Juve hoje tem o pior momento das suas ações. Então mostra um pouco também, né, para o mercado brasileiro que não é brincadeira esse negócio de clube na bolsa. Você tem que ter uma gestão sólida, que eu acho que o Manchester United, mesmo com os prejuízos, vem mostrando essa solidez, porque poderia estar muito pior do que está, mas o grande desafio é a competitividade. Então eu sempre falo isso, e eu vou continuar falando, você tem que cortar custos? Tem, mas tem que tomar muito cuidado, porque diferente de uma indústria, por exemplo, uma empresa de serviço, ir para uma segunda divisão por corte de custos vai reduzir muito a alavancagem do seu negócio nos próximos anos. Então esses exemplos lá de fora também nos servem, na minha opinião, de inspiração para o que nós temos que fazer aqui no Brasil. Amir, só uma pergunta rápida. Aqui na Bolsa, na B3, a gente sempre fala assim que tem torcedores, né, Felipe? Você, se apaixona por uma empresa lá, e não larga. A gente não consegue reconhecer que a empresa está ruim, está pior, entrou numa recuperação, não, vai salvar. Para clube, deve ser pior ainda, né? Porque a gente tem a emoção, a gente tem aquela paixão, né? Como é que fica esse tipo, por exemplo, desse gráfico? Você pode estar tudo horroroso e o torcedor ele acaba não reconhecendo, né, que o time piorou, enfim, que está num momento. Como é que fica isso olhando, principalmente para os times que têm listagem em bolsa, né? Como é que fica esse relacionamento do acionista, sócio, torcedor, né, dentro desse contexto? Eu gosto muito desse tema porque, da mesma forma que contratar um jogador, que é uma coisa totalmente subjetiva, não sabemos se vai dar resultado nem em campo nem fora dele, e as ações subirem dessa maneira, porque, claro, uma questão de compra, igual nas empresas, é natural que haja essa volatilidade. Agora, isso prova de que você tem que ser muito pé no chão. Tem dois tipos de investidor, na minha opinião. Até o próprio Manchester United, quando tinha ações na Bolsa, na Inglaterra, até 2005, você tinha lá 25%, por exemplo, de acionistas minoritários que eram torcedores. Tanto é que eles até hoje têm um grupo de torcedores ligados a esse vínculo que foi criado. O torcedor quer ser dono do clube, quer opinar, quer dizer o que deve ser feito, quer ser parte integrante da história de gestão do clube. Então não é um objetivo único exclusivamente de lucrar, de dividendos, que tinha dividendos, tá? Não é que não tinha. O próprio Glazer comprou um clube que pagava altos dividendos para ele como acionista, um dos acionistas. Então, o que prova é que dá para você unir paixão e investimento. Qual que é o único problema dessa história? O problema é quando você começa a perceber que o investidor verdadeiro começa a fugir do seu papel. O próprio Juve, o Olympique de Lyon, derreteram na Bolsa de Valores. Então, aí fica aquele torcedor ali com aquele papel ruim, mas eu continuo acionista do meu clube. Legal, mas não é isso que faz a grande diferença. A grande diferença é você ter solidez, saber surfar. Por exemplo, meu time é campeão, as ações subiram, legal. Meu time perdeu, as ações caíram, e saber lidar com isso, porque na verdade são momentos. Agora, por exemplo, vamos pegar o caso do Fluminense. Vamos lá, o Fluminense está na final da Libertadores. Se ele for campeão, ele vai ganhar 18 bilhões de dólares, ele vai ganhar ainda a presença no Mundial. Então, naturalmente, se ele estivesse na Bolsa, já estariam especulando com essa expectativa. Então, quanto mais sólida for a gestão, menos diferença vai fazer se o time for campeão, se for vice. Não rebaixado, que aí, obviamente, tem um peso maior. Mas hoje, olhando friamente, vale a pena ter ações na Bolsa para aquele clube que tem uma organização interna suficientemente sólida para suportar essas alterações de humor
que o mercado naturalmente vai ter quando você tiver um técnico demitido, vai ter uma multa de 10 milhões, o mercado vai entender isso como algo negativo. Assim, quando você for campeão e vai subir, isso não é normal no mundo do mercado de capitais. O mercado de capitais tenta trabalhar com mais racionalidade, mas ele também tem seus momentos de tensão. Então eu acho que assim como outros setores, sei lá, planos de saúde que são complicados, ou outros setores que são menos, são mais avessos ao investidor mais conservador, o futebol segue na mesma linha do mercado de mídia, do mercado de entretenimento e temos aí essas opções. Só que eu acho que essa questão do Manchester dá um pouco de nó na nossa cabeça, quando obviamente está valendo muito a pena para ele vender e ele se segura num clube hoje que sangra com dívidas, que não consegue mais competir em nível inglês e nem em nível europeu. E é interessante, né, porque muitos dos times que têm ações listadas nas bolsas, né, foram grandes ganhadores nos seus países e agora passam num tempo mais complicado ali, né? É a ciclicidade, né, Saravalli? Tanto das empresas quanto dos times também, né, Amir? Eu vi aqui, o Borussia, a Juventus, o próprio Manchester United, até o Barcelona, né, que ganhou tudo que tinha que ganhar e agora está mais ou menos tentando se reestruturar. Talvez o investidor vê que essa ciclicidade também se aplica ao futebol e fazer investimentos, não necessariamente de longo prazo, né, mas buscando um curto prazo ali para aproveitar os momentos interessantes. Eu vejo para o Brasil uma saída que o Barcelona mostrou ser possível, que é um clube social, que jamais poderia abrir o capital na Bolsa, mas que vivia um problema financeiro muito grave e cria um negócio que é um Barça Audiovisual, onde ele consegue criar um grupo de investidores para esse negócio. Então, esse negócio vai para a Nasdaq, não o Barcelona. Então, eu vejo, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores. De repente, politicamente, internamente, não faz sentido para o Flamengo abrir o capital na Bolsa. Talvez a Bolsa de Valores do Brasil não seja suficiente para um clube de futebol poder, né, prosperar. Mas o que ele poderia fazer? Criar um Flamengo Studios, se juntar com um grupo empresarial americano gigantesco e abrir capital daquela operação específica. Eu vejo um grande potencial. Hoje o mercado americano chama de SPAC, que são essas empresas de propósito bastante específico e que os investidores estão ávidos. Por quê? Porque um Flamengo, um Barcelona, um Real Madrid tem milhões de fãs. O que uma empresa precisaria gastar muito em marketing para conquistar esse torcedor, esse cliente, o clube já tem automaticamente. Então eu acho que é um grande potencial para os clubes brasileiros abrirem o olho, que existem mecanismos, além de abrir na Bolsa de Valores, ainda que a própria CVM já tenha autorizado que clubes sigam esse caminho. Então eu não acho nenhum absurdo que cedo ou tarde clubes construam um estádio através de um IPO, ou mesmo construam um CT, ou até contratem um jogador de altíssimo nível que possa agregar receitas e títulos e fazer disso um projeto sustentável no longo prazo. Maravilha. Amir, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O papo é sempre muito bacana e envolve, obviamente, paixões e, claro, muita racionalidade, porque a gente está falando de investimentos. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Obrigado e um bom fim de semana a todos. Valeu. E eu já aproveito, Saravalli, para pedir suas considerações finais aqui para a gente poder encerrar o nosso BMC Market de hoje. Bom, racionalidade seria o Fluminense ter perdido ontem, né? Mas a gente sabe que o futebol também não é 100% racional, né? E seguimos com todos os olhares aí para o Oriente Médio ao longo do final de semana. Pessoal, também qualquer notícia, a BMC News também a gente vai estar aqui à disposição. E seguimos aí com um tom de cautela, né? Terminando essa semana, esse vai ser o tom. E também acompanhando agora mais essas notícias em relação à Vale, trazendo volatilidade, possível indicação à presidência da Vale. O tom segue o mesmo, e talvez o tom, infelizmente, para essa última semana aí de outubro, já chegando em novembro, temos decisão do FED, mas o tom ainda segue de cautela. Pessoas, precisamos ser conservadores nesse curto prazo, né? Tudo leva a crer que essa tensão vai continuar na rua, né, nos mercados ao longo da semana que vem. Tá? Então a gente se vê por aqui na semana que vem. Uma ótima tarde. Valeu, Saravalli. Valeu, Amir, mais uma vez. E obrigado você que nos acompanha aqui no nosso BMC Market, só trazendo a última visão aqui. Ele falou de encerramento da semana. O Ibovespa cai 0,69. Nesse momento, 2,19%
nesta semana. E aí estamos aqui nos 113.222 pontos. Vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado pela companhia aqui no BMC Market. Voltaremos na segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde. Eu, Marcos Saravalli, grandes convidados na próxima semana. Forte abraço, fica agora com o Closing, com o Gabriel Monteiro e o Maurílio Golden. Tchau, tchau. PNC News. Informação que gera valor. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com o Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa.